Depois de vários romances, livros de contos e livros infantis, surge Todas as Cores do Vento, que celebra 2 décadas de produção literária de Miguel Miranda. Neste romance, o 7º do autor, é retratado o cotidiano de vários vizinhos através do olhar de um gato. Este livro, primeiro tenho que fazer uma declaração de interesses. Este livro surge na sequência da minha viagem à Palestina e a Israel, porque eu tenho uma filha que está lá a viver. A minha filha, como é um bocado louca, no sentido saudável do termo, ela dedica-se ao teatro, é encenadora e é atriz, então foi trabalhar para a Palestina num projeto de teatro. Quando chegou lá, despachou o namorado brasileiro, casou com um árabe e agora tenho uma neta árabe. Então, quando lá fui visitá-los, aquela viagem entre a parte de Israel e os territórios ocupados, todas aquelas dificuldades, aqueles muros, aquele ódios de estimação, os esqueletos no armário, a gente encontrar pessoas estimáveis de um lado e do outro, mas que não se falam e que se odeiam, num sítio onde se sente uma presença religiosa muito forte e onde foram criadas as 3 religiões monoteístas que existem na humanidade e que provavelmente são interpretações da mesma realidade religiosa, mas que as pessoas, em vez disso ser um fator de união e de entendimento, é um fator de desunião e de guerra. Isso levou-me à vontade de escrever algo sobre isso, mas implantado numa sociedade ocidental, porque eu acho que esse problema não é um problema só do Médio Oriente, é um problema da humanidade, de como é que nós nos entendemos, como é que nós nos aceitamos uns aos outros, quando a sociedade, mesmo dita ocidental, se está a islamizar também, porque a comunidade islâmica propria muito mais que a comunidade de origem católica, e as zonas como Paris, os Estados Unidos, têm comunidades islâmicas que são crescentes e florescentes e que muitas vezes não são entendidos. Isso, há preconceitos. Este livro é muito sobre o preconceito que temos uns contra os outros, e isso leva a ações às vezes terríveis que depois provocam outras reações e entra-se numa espiral de desgraça que nunca mais para. Esse apelo ao entendimento, à necessidade do diálogo e de aceitar a diferença dos outros é a base deste livro. E o gato é o narrador omnisciente, o leitor, a janela pelo qual nós vemos a história, porque é o único que vê o que se passa, ou a quem se confia todas as intimidades. Porque me dá jeito, porque eu gosto que haja um elemento de ligação entre as diversas personagens, e o gato é um ser misterioso que, neste caso, me deu muito jeito para a literatura. Se fosse um cão, ele não conseguiria saltar de varanda em varanda para visitar todos estes inquilinos, e, no fundo, o gato é o único que sabe a história toda, e talvez foi o desencadeador de algumas das terríveis coisas que aconteceram naquele condomínio onde tudo se passa nesta casa. Eu sou agnóstico, ou ateu, ou descrente, ou seja o que for, também não me preocupo em me classificar, mas de raiz católica, não é? Fui educado numa matriz católica, mas não tenho preocupações de ordem religiosa no sentido de saber o que é que me acontecerá depois, ou se vou para um paraíso normal ou com 70 virgens. Não tenho esse tipo de preocupações, não é? Mas frequento e respeito todos os cultos. Portanto, a religião não me preocupa assim muito. O que eu acho é que isso preocupa a humanidade e é fonte de discórdia quando é uma criação da própria humanidade e que com a procura da perfeição, da paz, do entendimento, da comunhão. E depois serve para desentendimento, guerra, e portanto isso é que eu acho que é uma coisa que é conflituosa dentro de mim, não porque eu esteja à procura de encontrar o meu rumo, o meu norte, ou a minha profissão de fé. Não, isso não me preocupa assim nada. Eu acho que qualquer culto é válido se é bom para as pessoas que o praticam. Todas as Cores do Vento, a mais recente obra do médico e escritor Miguel Miranda, é publicada pela Porto Editora. Nós temos 5 exemplares para oferecer às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: qual a obra que marca a estreia literária de Miguel Miranda? Participem através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com. Boa sorte e boas leituras. Nós regressamos amanhã com mais novidades.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.